convite que me foi feito para estar aqui presente. Eu venho falar-vos, em geral, do açúcar no século XVI e de duas mulheres que usaram o açúcar e o contexto em que naquela época era usado o açúcar. Não era como hoje um produto frequente que está em todas as nossas casas, desde quem tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro. Não, o açúcar era uma coisa rara, custava muito dinheiro, não chegava à casa dos remediados, muito menos de quem não tinha dinheiro para comer. Portanto, vamos ver como é que ele era usado. Quem é que eu vou falar? Vou falar de duas mulheres, do seu gosto pelo açúcar. Elas são família, já vos vou mostrar. Portanto, Dona Beatriz, que nasceu em 1430 e morreu em 1506, que era mãe de Dom Manuel, do nosso rei Dom Manuel, e depois uma sua bisneta, Maria de Parma, que casa com Alexandre Farnese, que vai viver para a Itália. O que é que têm de comum estas mulheres? A infanta Dona Beatriz nasce em 1429, é filha de Dom João, filho do nosso rei Dom João I e de Dona Isabel. Casa em 1445 com o infante Dom Fernando, duque de Viseu, seu primo irmão, filho segundo do rei Dom Duarte. Fica viúva em 1470, mas o que é importante para esta coisa do açúcar? É que ela fica com a tutoria do seu primogênito, porque era menor, e consequentemente com a governação e ducado e o senhorio das ilhas, e na Ilha da Madeira havia muito açúcar. Morre em Beja a 30 de setembro de 1506 e a nossa sorte é que o filho, Dom Manuel, em 1507, manda fazer digamos desta forma, o termo é um inventário, é um rolamento dos seus bens, e nesses bens nós vamos encontrar uma série de açúcar. Portanto, vamos analisar esse inventário de 1507 e encontramos a referência ao açúcar na casa da botica, ou seja, na farmácia, diríamos por palavras de hoje, e na cozinha, em que se encontra o açúcar. A infanta Dona Maria de Portugal, de Guimarães ou de Parma, de Guimarães porque é casada, é filha do infante Dom Duarte, filho do rei Dom Manuel, e de Dona Isabel de Bragança. Portanto, o Dom Duarte, filho de Dom Manuel, é duque de Bragança por estar casado com a Dona Isabel, que era uma Bragança irmã de Dom Jaime IV, duque, se a memória não me falha, de Bragança, e que dá o ducado de Guimarães à sua irmã e ao seu cunhado. Portanto, esta é filha deles. Casa, o infante Dom Duarte morre cedo, relativamente novo. A Dona Isabel de Bragança vai viver para a corte com as suas filhas, não é só a Dona Maria que ela tem, e depois há o casamento desta infanta, Dona Maria de Portugal, com Alexandre Farnese, ou Farnese, como se diz em português mais antigo, duque de Parma e Piacenza, e morre a 7 de dezembro de 1577. Este é o livro de cozinha da infante Dona Maria, que vem sendo atribuído à Idade Média, ao final da Idade Média, mas o certo é que ela, quando casa, ela só casa em 1565, leva estes livros. Portanto, parece-me que esta indicação de dizer que são receitas medievais não é, já entra uma série de produtos que nos indicam outros conhecimentos. Portanto, eu apontaria este livro para a segunda metade do século XVI, mais para trás. Claro, eu costumo dizer que um livro de receitas é sempre uma coisa retrógrada. Ou seja, nós, o que é que temos no nosso livro de receitas? Ou seja, sabemos fazer no nosso dia-a-dia aquilo que aprendemos com as mães e as avós. Portanto, não é uma culinária de hoje. O que fazemos é uma culinária do que aprendemos com as nossas avós ou com as nossas mães. E os nossos livros de receitas também têm a receita que era da tia não sei quantos, da avó não sei quantos, de uma amiga que temos e que andou pelo Brasil, e, portanto, reflete essas influências. E também dizer-vos que é muito raro, mas muito raro, encontramos livros manuscritos de receitas que nos ensinam, nunca encontramos, a fazer arroz de tomate, nem a cozer batatas, nem a fazer um arroz solto. Porquê? Porque isso são gestos que nós fazemos no dia-a-dia e que não precisam de receitas. O que é que nós temos nos nossos livros de receitas? Temos aquelas receitas que não fazemos a diário e que guardamos para nos lembrarmos um dia mais tarde, quando precisarmos como fazer. Nos livros de receitas não tem uma carne assada, se for pimentão, se não põe. Portanto, os livros de receitas são aquilo que é mais especial. E, portanto, é sempre
era impossível pegar no livro de receita de cozinha da Infanta Dona Maria e dizer-vos isto é o que se comia no século XVI em Portugal. Não. Aquilo são receitas especiais que a Infanta Dona Maria tinha no seu livro, não quer dizer que era o que se comia a diário ou com frequência nas casas portuguesas. O livro de cozinha da Infanta Dona Maria, data incerta, segundo século XVI, primeira metade, como vos digo, ela leva em 1565, mas terá receitas de um período anterior. Os livros, muitas das receitas são como nós quando pedimos, tia, diga-me lá como é que faz. E que nos diz, olha, juntas açúcar, depois pões farinha, depois bates os ovos, depois olha, esqueci-me, ao bater os ovos ponham um bocadinho de canela. Portanto, são receitas quase coloquiais que se vê que são apontadas. São receitas de várias mãos, portanto ninguém imagina a Infanta Dona Maria a escrever as receitas, não é que ela soubesse escrever, acredito que sim, mas é uma recolha que ela foi, são 4 livros, não vamos estar a avaliar isso em pormenor. São também livros de receitas onde ela aponta outras coisas, portanto temos 5 receitas que são especificamente medicinais. Vinho de açúcar que se bebe no Brasil, estão a ver já as influências muito pouco medievais, que se bebe no Brasil, que é muito são e para o fígado é maravilhoso. Como se fazem os frangos para os ecdéticos, ou seja, para os tuberculosos, dito por palavras de hoje. Receitas de Dom Luís de Moura para os dentes. É de experimentar, porque de facto tem andado por alguns problemas de dentes que não resolve. Receita para esquimência, angina, amigdalite, receita para fogo ou escaldamento. E além destas receitas, digamos, medicinais, e especificamente medicinais, porque depois iremos falar que muitas das receitas com açúcar são medicinais, há 2 receitas não culinárias. Este é o modo que se tem para engordar frangos. E outra receita, para se fazer 60 varas, uma vara é 1,10 m, de veludo de pelo miúdo. São receitas como nós às vezes apontamos nos nossos livros, não é? Como é que se tira uma nódoa de ferro de um ninho antigo que temos em casa, enfim, portanto, tinha estas receitas que não são medicinais. No livro de cozinha, continuamos da Infanta Dona Maria, temos 67 receitas. O caderno dos manjares de carne, aqui temos pratos de carne, mas admirem-se, das 29 receitas de carne, 12 levam açúcar, ou seja, 44% das receitas de carne levam açúcar. Isto era impossível que fossem receitas feitas a diário, portanto eram receitas especiais para dias especiais. Nos cadernos de manjares de ovos, 4 receitas, todas levam açúcar. No caderno dos manjares de leite, 7 receitas, 6 levam açúcar. Do caderno das coisas de conserva, compotas, para falar assim de uma forma mais generalizada, apesar de não ser só compotas, 27 das 25 delas levam açúcar. Ou seja, no total de 67 receitas, 47 levam açúcar, ou seja, 70% das receitas levam açúcar. Das de carne, 12 levam açúcar, ou seja, 44%, que é muito elevado, não é? Quando nós hoje pensamos que nas nossas receitas de carne não pomos açúcar. O que é importante também, isto são polmeias, vocês sabem que se chamam polmeias porque para as abelhas, nem são feitas com couro, hoje já não, mas é uma fotografia antiga do Jerez, em que as polmeias são cobertas com couro. E o que é importante chamar a atenção? Hoje fala-se muito, por exemplo, dos doces conventuais ou dos doces medievais. O paladar dos doces medievais, muito provavelmente, seria muito diferente do que é hoje. Ou seja, muitas destas receitas mais antigas, mesmo do século XVI, levavam mel. Porque o mel era um produto que havia em todas as zonas. Fácil de alguém ter uma colmeia e de ter mel, muito mais difícil ter açúcar, ficava muito caro aqui a comprar. Portanto, o paladar, muitos destes doces mais antigos, teriam um paladar diferente, porque seriam feitos com mel. Nós temos, no caso das receitas de Dona Maria, apenas 3 receitas levam mel, 4,5%. Podia estar-vos aqui a falar da manteiga e do azeite, que é um bocado também a mesma coisa, mas os fartéis eram feitos em que o mel é misturado com açúcar. Depois há aquela tal receita para os dentes que leva apenas mel, não leva açúcar. No inventário da Dona Beatriz encontramos também alguns doces feitos com mel. Mel não é doces, temos
o mel rosado, que é misturado com água de rosas, portanto, leva ou violetas. Xarope de rosmaninho de mel, havendo também um rosmaninho de açúcar, um cântaro de mel, 4 alqueires de mel, um asado de barro com um pouco de mel rosado, portanto, vemos que o mel aparece nestes livros de cozinha. A partir daqui, o que estiver azul é o livro, retirado, são referências retiradas do inventário de Dona Beatriz, de 1507, o que for amarelo é do livro de cozinha da Infanta Dona Maria. Bom, como é que nós encontramos referência a açúcar? Encontramos 8 pães de açúcar, o que vem aqui é uma forma de pão de açúcar, o açúcar era coado. No Brasil, na Madeira fazia-se um açúcar de uma elevada qualidade, que era procurado por toda a Europa. Alguma da pintura e da riqueza do norte da Europa que encontramos na Madeira tem a ver com as rotas, mas também tem a ver com a troca de muita dessa pintura e desses bens por açúcar. 8 pães de açúcar, e porquê que no Brasil, quem conhece o pão de açúcar no Brasil, é exatamente porque aquele morro tem a forma de pão de açúcar. Temos 8 pães de açúcar, temos um arrátel de açúcar branco, meia arroba de açúcar, uma arroba de açúcar, açúcar refinado, açúcar grossa, uma panela de açúcar grossa, um pouco de açúcar violado, açúcar violado, açúcar rosado, xarope de rosmaninho de açúcar, espécie de língua de vaca em açúcar, 2 panelas de Valença com um pouco de açúcar rosado. Então, temos aqui variedades de açúcar que queremos falar agora. Portanto, que tipos de açúcar é que nós encontramos? Encontramos açúcar branco, refinado, rosado, violado e pães de açúcar. E como é que era usado o açúcar? Podia ser usado pisado, no fundo, um açúcar refinado, não é? Ou açúcar pilé, como nós costumamos dizer, açúcar peneirado, açúcar pisado por cima, que se punha por cima do doce, açúcar por cima, a mesma coisa. E como é que era o modo de preparar o açúcar ao lume? Diz-nos no livro de receitas da Dona Maria: açúcar a ferver ao fogo, açúcar clarificado. Nós hoje já não usamos o clarificar o açúcar, porque o açúcar que nos chega à nossa casa é um açúcar já pronto a ser usado, não precisa ser clarificado, mas nestas épocas mais antigas e nos livros de receitas encontramos, concretamente neste do século XVI da Infanta de Dona Maria, encontramos o modo de clarificar o açúcar. Portanto, temos açúcar clarificado em limpo, no fundo é o açúcar depois coado, açúcar derretido, açúcar coado. Temos a receita, vamos passar à frente, como é que se clarifica o açúcar, com claras, vai ao lume, ferver, tem que ser espumado, com uma escumadeira, tem que ser coado, enfim, não é isso que não vamos passar à frente. E depois temos os diversos pontos de açúcar para fazer este tipo estes doces que aparecem no livro, essencialmente da Infanta Dona, no livro de cozinha da Infanta Dona Maria. Temos um ponto de açúcar, faz-se não sei o que com um ponto de açúcar. Usa-se um ponto baixo, um ponto de açúcar delgado, açúcar no meio ponto, ponto de açúcar alto, ponto muito alto, o ponto grosso, ponto que seja como resina, que faça espelho na colher. Algumas destas coisas nós ainda hoje dizemos. Com um ponto bem alto, açúcar posto em ponto alto, e far-lhe-ão o ponto tão grosso como de mel derretido. Faço o ponto como de mel quando sai dos favos. Estão a ver estas diversas variedades para explicar às pessoas o tipo de ponto de açúcar que se deve utilizar no que se faz. Açúcar em ponto para cobrir de açidão, tão coalhado que se possa desfazer na mão como caramelo. E não o batam, o açúcar, tanto que fique muito grosso, senão em boa maneira. Falta saber o que era exatamente a boa maneira. E, portanto, agora, o que é o açúcar? O açúcar, nesta época, é uma gulodice ou é um medicamento? Quem pega nas farmacopeias desta época vai ver que as compotas que nós hoje comemos a diário eram entendidos como medicamentos para doenças específicas. Não vou entrar aqui nisso, só estou a pegar nestes livros de cozinha, mas se pegarmos numa farmacopeia, vamos ver muitas das compotas que nós hoje usamos como medicamento. E
algumas das coisas que vos vou falar agora à frente, que estão no livro da Dona Beatriz, não é? No inventário da Dona Beatriz, vêm da botica. Eram doces que estavam lá e que eram importantes para algumas doenças, ou que se considerava na altura importantes para algumas doenças. O que é que são conservas de que se fala neste livro? Pegando no incontornável Rafael Botô, de 1728, conservas diz de todo o género de doces, secos ou líquidos, feitos de maneira que se possam conservar. Temos as marmeladas, doce de fruta em calda, doces de fruta cristalizada e outros. Os xaropes e os arrobos, que iremos falar mais à frente. No livro da Dona Beatriz, já vos disse que ela tinha o senhorio das ilhas, não é? Ela tinha no seu inventário, portanto, 6 piparotes de conserva da ilha. Hoje não sabemos, eu pesquisei, falei com colegas meus da Madeira, não sabemos o que era esta conserva da ilha, mas era uma conserva que tinha fama para vir da Madeira e encontrar-se em casa da Dona Beatriz, tinha que ser importante. Encontramos também na Dona Beatriz, como um medicamento, um pote verde com diaprunos. E um pote com diaprunos. Diapruno é isto, é o abrunho, não é que nós conhecemos o abrunho, é o prunus spinosa. Encontramos uma búrnia, não se sei dizer o que é a forma de o que é a búrnia, portanto, mas é um recipiente com ameixas de conserva. Uma búrnia com ameixas saragossis em conserva. O que é isto de saragossis? São ameixas que vieram de Saragoça. E temos compra destas ameixas no Contrato, portanto havia as laranjas que vêm, portanto havia alguns frutos que ganhavam nome numa determinada região e que, porque eram produtos procurados e tinham mais valia, acabavam por chegar longe. E, portanto, temos em Beja, na casa da Dona Beatriz, ameixas de Saragoça com que se fez uma conserva. Amoras, 2 almotolias com a robe de amoras. A robe é uma redução de um açúcar. Normalmente o robe associa-se a vinho, um vinho que é reduzido, que está muito tempo ao lume, que se mistura com açúcar e fica tipo uma geleia, digamos assim, para vocês entenderem. Só que isto aqui é uma robe, portanto é uma redução com açúcar, mas de amoras. É importante também porque no livro da Infanta Dona Maria conseguimos encontrar algumas destas receitas de cidra, que infelizmente agora em Braga tem-se estado a pegar nisto e a salvaguardar, que é extremamente importante. A cidra era extremamente usada e está, como outros doces, como outros frutos que vos irei falar à frente, está em desaparecimento, porque é um limão com uma casca. A casca não, miolo, a parte branca muito grossa, ninguém quer aquilo. Nós hoje gostamos dos limões, casca fininha com muito suco, não é? Mas isto era importante porque a casca aproveitava-se para se fazer um doce, o dia cidrão. Não vamos aqui ver as receitas, tem estas 3 receitas. O codorno. O codorno é um fruto que nos aparece referência na Idade Média. É uma pera muito pequenina, uma pera de inverno, uma pera dura, com que se faziam doces, que se deixava muito tempo a cozer e com que se passava um fuso, de uma forma muito engraçada, que eles dizem, ponham, estava a ver se aqui encontrava, como eles devem ser, e floremos, cozer, e ele de cozer tanto, até que passa o alfinete por eles como por massa, ficar com uma massa de pão, não é? Em que passa um alfinete. Portanto, o codorno é extremamente duro, e são várias cozeduras até ele conseguir passar um alfinete. Tenho insistido muito com isto. O codorno, toda esta, aqui de certeza que existe também, toda esta zona do Minho, havia muita desta árvore. É uma pera completamente má para vender nos supermercados, porque não tem uma forma regular. É dura, mas é uma árvore que vem da Idade Média. Encontramos a referência ao codorno em documentos da Idade Média, portanto que convém preservar como a cidra e como outras coisas. A flor de laranja, ainda hoje há algumas receitas em que se utiliza a flor de laranja, aqui temos uma. Os limões, a importância do limão também para fazer conservas, para fazer uma compota, digamos, de limões. O marmelo, que todos nós conhecemos. O marmelo, a robe de marmelos, portanto fazia-se a tal, o arrobe pode ser quase uma geleia, não é? Uma geleia de
é uma geleia. Depois a marmelada em talhadas, em um canistrel e uma caixa. Um canistrel é um cesto. E 6 caixas de marmelada e uma caixa de marmelada. E 2 queijos de marmelada. Ou seja, o que é posto em malga, quando está bem no ponto, não é? Tira-se a malga e fica a aparecer um queijo. Um queijo portanto, é o que nós hoje fazemos a marmelada de malga. E um canistrel com 5 queijos de marmelada. Estão a ver? Portanto, assim que está, e com xarope de marmelos, marmelada, para bocados, também um doce, por exemplo, que em Barcelos encontrei, nós hoje temos o hábito de fazer só marmelada, mas com um marmelo pode-se fazer uma compota de marmelo, como fazemos uma compota de abóbora, por exemplo. Não é? É pouco hábito, mas pode-se fazer. O mirabolano, que é o Prunus ceracifera, portanto são no fundo umas ameixas muito pequeninas, parecidas quase com uma cereja, não é? Como se fosse uma cereja. E um açucareiro de mirabolanhos em conserva. Aqui o açucareiro não é o açucareiro que nós hoje temos nos nossos serviços, é o açucareiro por ser o recipiente que leva produtos feitos com açúcar, ok? Portanto, os açucareiros não existiam nesta época, o açucareiro como nós hoje o conhecemos. Compotas feitas com pera. Também chamarmos a atenção que nós hoje só fazemos marmelada, ou seja, fazemos a marmelada que é muito cozida, leva açúcar e é feita em pão, não é? Mas fazia-se perada, fazia-se pessegada. Ainda nós hoje temos o hábito, não fazemos pessegada, mas dizemos que as coisas são uma pessegada. E é exatamente que era pegar nos frutos e fazer um pão com açúcar com eles. O que nós mantemos em marmelada pessegada, perada e muitas outras coisas, deixamos de fazer. Aqui também, por exemplo, peras e codornos. Alguns dos nossos medievalistas escrevem que codorno é uma maçã. O codorno não é uma maçã, é uma pera. E aqui é prova, peras e codornos na mesma não é maçãs, é uma espécie de pera mais pequena, mais dura. Temos a pessegada, que eu vos falei, esta imagem ali embaixo parece marmelada, é do Brasil, onde ainda se continua a fazer pessegada, e é muito interessante que nós, no Brasil e na Madeira, encontramos doçaria ou doces que nos aparecem nestas épocas mais recuadas, que nós deixamos de fazer, mas que ainda vamos para onde nós levamos e encontramos. Esta é do Brasil. Borragens, uma conserva, borragem é isto, não é? Uma planta que nós hoje ligamos pouco, mas fazia-se conserva de borragens, e que tem esta flor fantástica. Alface, doce feito com os talos de alface. Claro que esta é uma alface de supermercado. Que eu aqui ponho, não é nada das nossas alfaces antigas, não é? Mas foi a imagem que eu arranjei. Mas os talos da alface também se passava com o alfinete para ver se eles estavam já bem cozidos, fazia-se doce, que nós hoje, não é? Não estamos a imaginar, mas não é difícil, temos a receita, não é difícil de fazer. Calondro. Esta é outra abóbora que está em desaparecimento. Quem quiser fazer abóbora cristalizada é com calondro. Não é com outro tipo de abóbora, porque é uma abóbora extremamente dura, muito consistente, excelente para fazer o doce. Portanto, aqui a receita é da abóbora, mas muita desta era feito com calondro, ainda hoje em Guimarães. Em toda esta zona há doces de Natal, por exemplo, em Montalegre, que são feitos especificamente com esta abóbora. Esta abóbora chega a ter 80 centímetros, 90 centímetros, 1,10 m, são muito dura. A Maria de Lourdes Modesto diz-me sempre que para quem quiser fazer a abóbora cristalizada tem que ser com esta abóbora, porque é muito dura e consistente. E faz-se um outro doce em Guimarães, que agora não vos vou falar. Alféolas e alfenim, também, a receita das alféolas, que ainda hoje encontramos na Madeira, não é? Que se perdeu em outros sítios. Portanto, o trabalho é extremamente interessante. Como é que se consegue fazer isto? É preciso ter as mãos muito preparadas para aguentar aquela quentura do açúcar para conseguir trabalhar esta pasta, mas há ainda quem faça. E confeitos. Estes confeitos, por exemplo, que era tradição nos casamentos, atirar-se aos miúdos, nestas alturas em que havia mais fome, mesmo que chegou na primeira metade do século XX, havia um casamento, atirava-se aos noivos e depois havia sempre ali uma miudagem que apanhava estes confeitos. Nós levamos estes confeitos para o Japão e, assim como levamos o pão de ló, que é outra história,
E há uns anos atrás tiveram cá os japoneses, em Portugal, para tentar ver onde é que se fazia confeitos e perceber a origem, como é que nós tínhamos levado isto para lá. Os confeitos podem ser feitos no fundo, como é que não é carqueja, agora não me estou a lembrar, mas com ervas aromáticas, que depois são passadas por açúcar e os confeitos podem ter um recheio, digamos, muito diferente. De ervas que normalmente são muito bem secas e que depois, agora estou-me a lembrar, não me estou a lembrar, aqui nem sei. Erva doce, por exemplo, mas existem feito, eu estou-me a lembrar de carqueja, mas acho que ia dizer mal, mas assim com outras, assim com amêndoa também, a nossa igual aqui em pratos comuns, não é? Que é depois leva o açúcar, no fundo é isso, um recheio do que for, que depois leva este açúcar desta forma. Não, estes são contemporâneos, estes que aqui vos trago. Espécias. A espécia é o mesmo que especiaria. No fundo, a espécie é o mesmo que especiaria. A especiaria é entendido qualquer droga que serve para adubar. Mas também a espécia é isto, é um produto medicinal, não é? Que é feito esta com língua de vaca em açúcar e que, não sei se seria muito bom, provavelmente, não sei. Uma espécie de peras, portanto, não sei exatamente, mas temos a receita. É uma questão de ir ver como é que, por acaso, podia ter aqui alguma receita e não fiz. Muitos xaropes, os tais xaropes de muitas maneiras e quantidades, que estão no inventário da Dona Beatriz. Xarope de avenca, por exemplo. Xarope de marmelo, xarope de rosmaninho de açúcar, xarope de rosmaninho de mel, xarope violante, ou xarope fígado, por exemplo. Arrobes, que é o tal, portanto, estão a ver, tem uma consistência, o arrobe tem uma consistência de geleia. Arrobe de amoras, arrobe de marmelos. Depois, é também importante perceber onde é que no século XVI se guardavam tudo isto. Temos em arcas, em açucareiros, já vos expliquei o que é o açucareiro, não é o recipiente onde se guardam produtos feitos com açúcar. A almotolia, que é isto, não é? Que é uma espécie de uma vinagreira, portanto, as almotorias é para levar líquidos. Os azados, que são peças de barro. Uma bolseta, não sei o que é uma bolseta, é uma espécie de uma caixa, mas não sei se é uma caixa de prata, qual é o material, não faço ideia. Nem uma búrnia, também não consigo, o Bluton não nos dá estas indicações, não sei o que são. A caixa, o canistel, que é um cesto, um cântaro, uma panela, uma peça, um piparote seguramente que é um pequeno pipo, portanto feito de madeira, como nós hoje conhecemos, não com os aros de ferro, mas era feito com aros de cana, que era o tradicional e de algumas destas peças no Museu da Etnologia. Os potes, as redomas estamos a falar daquilo que nós, é uma peça de vidro, não é? Vasilhas sem nó. E pronto, de doce em doce se conta uma história e tive muito gosto em estar aqui a apresentar-vos este uso açúcar.